Bom dia, bom sábado. Mas graças a Deus que eu já tenho uma hora, tá certo? Calma, irmãos, calma, vamos lá. Irmãos, que bom a gente estar aqui em família, né? Tudo que a gente vai fazer, se a gente for pensar aqui nos mínimos detalhes, teve a ornamentação, teve o quarteto, então teve aqui uma família à frente, não é? E da dinâmica, eu queria ainda dar mais um ensinamento, né? A irmã falou sobre a questão da união, excelente, né? E às vezes a dor do outro ela não é compartilhada, né? E quando a gente se coloca no lugar do outro, que se chama empatia, aí a coisa muda, né? Eu queria ainda dar mais outro ensinamento, sabe o que era? Que eu achei interessante? É que a sandália, ela não foi feita para o homem. Ela foi feita para quem? Da mesma forma, Deus estabeleceu atividades para a mulher, assim como ter filhos. O homem não vai conseguir ter filhos, só a mulher. Da mesma forma, como dentro de um lar, ela consegue administrar as coisas, não é? E o mundo hoje, infelizmente, ele diz que se a mulher ficar cuidando do seu lar, ela é uma escrava, o homem é machista, não é assim? Os valores estão sendo investidos. Só que, biblicamente falando, infelizmente, a gente vê as famílias sendo destruídas porque etapas estão sendo puladas. Não está sendo feito o que Deus ele pede aqui na sua palavra, não é assim? A mulher fazendo o seu papel e o homem fazendo o seu papel, né? No inicial a gente viu aí que na coroa de luz eu estrelas terei. Irmãos, essa mensagem eu gostaria de falar uma coisa e lá pelo meio eu vou falar de novo. Eu queria que você colocasse na mente que essa mensagem não é como alguns chamam de chicote santo, não, nada disso. Eu só queria que você pegasse essa mensagem e dissesse assim, ó, ela é para mim. Eu estou escutando isso e eu tenho que mudar isso, isso e isso, ok? Então, já começa assim, tá? Porque depois o pessoal, não, o irmão veio aqui só para criticar, não, de jeito nenhum, até porque essa mensagem, ela veio primeiramente para a minha pessoa, né? Ok? E como o irmão Lenito falou, eu tenho 4 pessoas maravilhosas na minha vida, que é a minha esposa, Lisandra, o João Benício, o José Levi e a Celina Ellen, né, que nasceu, já está com 6 meses, a minha princesa. E nós penduramos a chuteira, né? Irmãos, vamos lá. Se a gente for analisar o contexto bíblico, certo? Se a gente for aprofundar só um pouquinho, não precisa entender muito aí do aramaico, do hebreu, do grego, né? A gente vai perceber que ela foi escrita em outra língua, em outra cultura, diferente da nossa, sim ou não? E a gente entendendo um pouco isso, a gente consegue tirar algumas lições para a gente. Uma delas que eu quero falar aqui é que a cultura bíblica, do pensamento bíblico, ela não fala de indivíduos, ela fala de gerações. Diferente da nossa cultura. Vou dar um exemplo. Hoje, uma pessoa diz assim, ó, eu como bem, eu me alimento bem para entrar naquela roupa, ou para ir para tal festa, assim, para poder eu ter uma saúde melhor, para viver alguns anos aí, sem doença, enfim. Na cultura bíblica, não. Ela pensa assim, ó, o que eu ponho na minha boca é pensando aonde? Nos meus filhos e nos meus netos, dos filhos dos meus filhos, ok? Então, essa é a cultura bíblica. O pensamento dela não é egoísta, não é individualista, e sim o quê? Formem aonde? De gerações, ok? Então, esse é o pensamento bíblico, tá bom? E Isaías, me responde só quem é esse Deus da Bíblia? Se você está falando que ele é um Deus de gerações, vamos abrir a Bíblia em Êxodo, por favor, capítulo 34. Quem é o Deus da Bíblia? Ok? Qual é esse pensamento, a essência bíblica? Tá bom? Muitas vezes a gente abre, a Bíblia fala sobre profecia, sobre amor, sobre renúncia, sobre família. Todo mundo encontrou aí? Amém? Êxodo 34, verso 7 diz assim. Vamos orar? Querido Deus, Santíssimo Pai, a tua palavra está aberta, meu Deus. Que ela possa fazer morada dentro do nosso coração. Que nós possamos sempre deixar o Senhor falar o nosso coração e nós possamos responder, meu Deus.
Pai, que nós possamos mudar aquilo que tem que ser mudado na nossa vida, para que um dia, quando o Senhor retornar, nós possamos morar, meu Deus, no lar celestial. Muito obrigado por tudo, em teu nome eu oro, amém. Vamos lá. Êxodo 34, verso 7, diz assim: Esse Deus, ele guarda a misericórdia em 1000 gerações, ele perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, nos netos, até a terceira e quarta. Esse é o nosso Deus. Ele não tem prazer na destruição do homem, mas que o homem ele faça o quê? Que ele se arrependa dos seus maus caminhos. Então nós temos que entender que todas as escolhas que a gente faz hoje, ela gera consequência onde? Lá no futuro, sim ou não? Quando pequeno, eu não sei se eu já contei isso para vocês, o meu pai falava uma frase que depois que eu conheci a verdade, eu discordei dessa frase. Ele dizia assim: meu filho, faça o que eu faço, não, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E hoje eu discordo totalmente. Eu disse: não, pai, se o meu filho ele vê eu maltratando a minha esposa, ele não vai ter uma referência muito boa de casamento. Para que eu vou me casar? Né? Então na minha infância eu vi isso, eu vi o meu pai batendo na minha mãe, eu vi muita bebedeira, eu vi brigas, eu vi discussões. E eu não sei se vocês já viram aquela foto que são vários palitos de fósforo, já viram? E quando acende um, o outro vai pegando fogo, até que um ele decidiu se retirar, né? E quando ele se retirou, o fogo não parou, ou seja, o problema parou ali. Então eu decidi que ali ia ser o ponto final. Eu não queria aquilo para minha família e para os meus filhos do que eu passei, ok? Então, irmãos, na Bíblia, falando sobre gerações, e Moisés e gerações, era de quanto tempo aí, né? Na época de Moisés, era entre 80 a 120 anos. Aí se estendia uma geração, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre uma geração muito interessante. A geração de Moisés, a geração de Josué e a geração dos filhos de Josué. E eu gostaria da ajuda dos irmãos, ok? Eu gostaria, irmã Lenilton, vir aqui, por favor. Irmã Lenilton. O irmão, desculpe, esse de barba branca, eu não sei o nome do senhor. Reginaldo, irmão Reginaldo, o senhor senta aqui, por favor. Pode trazer a Bíblia de vocês, tá? Traga a Bíblia de vocês, por favor. Irmão Reginaldo aqui, ó. O Elenilton aqui. Deixa eu ver. Esse irmão aqui que estava cantando, esse. Isso, irmão. Por favor, isso. Pronto, o irmão aqui, ó. O irmão Elenilton aqui. Desculpa, minha irmã, porque experiência de vida, irmão, né? Pronto. Aqui, como é o nome do irmão? Edinaldo. Irmão Edinaldo, o irmão Newton e o irmão Lucas. Então, o irmão Reginaldo, ele mudou de nome. Desculpa, Edinaldo, desculpa. Irmão Edinaldo. O nome do senhor agora é Moisés. Já tá mudando, né? Pronto, já tá mudando, tá? Vou chamar de Moisés. Pronto, não é Nabucodonosor não, mas é para melhor. Moisés, Josué e os filhos de Josué. Todo mundo entendeu? Então, como é o nome aqui do irmão? O nome do irmão? E o nome do irmão? Ok, vamos lá. Irmãos, vamos falar sobre a geração de quem agora? De Moisés. Moisés, essa geração, ela foi escravizada no Egito, sim ou não? Ela sofreu por cerca de 200 anos, mais de 200 anos. Mas ela viu a manifestação maravilhosa e visível do Senhor. Olha que coisa interessante. Sabe o que foi que essa geração viu? Essa geração viu as pragas caírem no Egito. Essa geração viu o poder direto de Deus sobre o Egito, a destruição do Egito. Essa geração viu também, sabe o quê? Essa geração, ela viu o Mar Vermelho se abrir. Que coisa linda, né, irmão? Essa geração, ela passou em terra seca. Essa geração, ela viu a água fazer o quê? Brotar da rocha, sim ou não? Essa geração, ela viu o pão descer do céu. Como é o nome desse pão? E esse maná, todo dia ele caía. E todo dia, a geração de Moisés pegava ali uma quantidade que dava o suficiente para passar o dia para sua família. Se passasse, ele pagasse mais, o que acontecia? Interessante, irmão, mas na sexta-feira, quando Moisés
e a sua geração colhia o maná que no sábado não descia, o que acontecia? Que Deus maravilhoso, olha o cuidado do Senhor. Esse maná não se estragava. Essa geração viu água brotar da rocha. Essa geração, quando ela estava querendo comer carne, foi que Deus mandou do céu para poder alimentar eles. Não foi assim? Essa geração viu, sabe o que, irmãos? Essa geração, enquanto ela peregrinava no deserto, ela viu a manifestação direta de Deus sobre uma nuvem durante o dia. E o que à noite? Para iluminar e aquecer o povo. Que Deus cuidadoso, irmãos. Que geração maravilhosa, sim ou não? Mas se a gente pudesse descrever essa geração, sabe como é que a gente poderia descrever ela? Lá em Deuteronômio, capítulo 1. Vamos ver o que é que Deus fala sobre essa geração. Uma geração que viu a manifestação, o poder maravilhoso do Senhor. E agora, se nós pudéssemos descrever essa geração, vamos lá para Deuteronômio, capítulo 1. Amém? Todo mundo encontrou aí? Do verso 30 em diante diz assim, ó. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco diante de vossos olhos lá no Egito, como também no deserto, onde viste que o Senhor vosso Deus, nele vos levou como um homem leva a seu filho aí no colo por todo o caminho, né? Que andastes, até chegar a este lugar. Verso 32. Mas nem por isso crestes no Senhor, vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde devereis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde haveis de andar, e de dia na nuvem. Verso 34. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos. Sabe como foi que o Senhor descreveu essa geração que viu tanto do poder de Deus? Uma maligna geração. Vamos tirar algumas coisas para a gente, irmão? Quantas e quantas vezes Deus opera diretamente, indiretamente, às vezes até de forma visível na nossa vida. E a gente faz o quê? A gente não crê. Eu gosto sempre de falar isso, a gente usa Deus como se fosse um copo descartável, né? A gente está com sede, a gente está com problema, o que a gente faz? Pega o copinho lá, enche de água e faz o quê? Depois que está com a barriga cheia, a gente faz o quê com o copo? A gente joga fora, não é? Então depois que Deus rodeia a gente de ricas bênçãos, a gente faz o quê com o Senhor? A gente abandona Ele. Olha que coisa interessante, né? É por isso que Paulo ele fala que a gente não deve reclamar das provações, porque as provações nos chamam para perto do Senhor. Então essa geração que viu tanto do poder de Deus, que ela viu o maná cair do céu, o mar vermelho se abrir, agora ela se afastou do Senhor. Ela é conhecida agora como uma maligna geração. Agora vamos para a geração de quem? Josué. Eita! Josué, agora, a essa geração, ela entrou em qual território? A do Egito. Sofreu, sim ou não? Mas essa geração, olha que coisa interessante, ela entrou em qual território? Opa, na Canaã, não é assim? E o Senhor prometeu que assim como foi com essa geração, ele ia ser com quem? Com essa geração, sim ou não? Pronto. Assim como o Egito caiu, essa geração ia ver quem cair? Jericó. Sim ou não? Pronto. Essa geração aqui, ela viu o Mar Vermelho se abrir, sim ou não? Essa geração viu o que se abrir? O Rio Jordão. Olha que coisa interessante. Assim como eu fui com o meu servo Moisés, eu serei com quem? Eu serei contigo. Não foi assim? Essa geração aqui, irmãos, ó, lá em Josué, capítulo 5, sabe o que foi que ela fez? Vamos já, até calma. Josué, capítulo 5. Amém? Todo mundo encontrou? Josué, capítulo 5, do verso 13 em diante.
Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua, ou seja, desembainhada. Chegou-se Josué a ele e disse: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Verso 14. Respondeu ele: Não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse: Que diz meu senhor ao seu servo? Esse guerreiro disse assim, o príncipe do exército: Descalça a sandália dos seus pés, porque o lugar que estás é o quê? E Josué ele fez o quê? Ele fez assim, ele obedeceu, sim ou não? Então, quando a gente olha na Bíblia, aqui ele fala que ele olhou e viu um anjo. Só que quando esse anjo ele recebe adoração, ele não é um anjo, porque nenhum dos anjos referentes da Bíblia, sendo anjo, ele não recebe o quê? Adoração. Teoricamente falando, a gente, tendo isso, esse anjo quem era? Era o próprio Jesus. Então ele veio do céu e apareceu de que, Josué? De forma visível para quem? Olha que coisa interessante. Mas ele não apareceu para Moisés, não? Êxodo 3. Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, vamos lá. Josué agora estava conversando com um príncipe, com o próprio Deus, e ele diz assim: Josué, tira a sandália dos teus pés, porque onde você está é santo, porque eu estou habitando aqui. Outro ensinamento, irmãos. Nós temos que tomar bastante cuidado que onde habita o Senhor é santo. Por isso, eu não posso pegar qualquer coisa que é do Senhor, que é santo, e fazer o que eu quero. Nem como eu quero, nem vir de forma que eu quiser, ok? Porque o nosso Deus, ele tem o quê? Ordem e decência. Ok? E lá em Êxodo capítulo 3, no verso 5, diz assim, Deus continuou: Não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é o quê? Ele estava falando isso para quem? Moisés. Moisés olhou e ele viu: o que é que está acontecendo ali? Uma sarça está ardendo em chamas e não se consome? E quando ele chegou lá, quem era? Era o próprio Deus. O próprio Deus falou diretamente de forma visível para Moisés, mas essa geração não deu ouvidos. Agora Josué, em forma de guerreiro, o próprio Deus fala a Josué e Josué diz assim, tudo que o Senhor falou, eu vou fazer o quê? Ele obedeceu. E sabe o que foi que essa geração fez? Essa geração de Josué, ele dividiu a terra de Canaã. Essa geração de Josué, ela organizou o culto. A geração de Josué colocou em cada tribo cidades para os levitas. Ou seja, é como se fossem distritos pastorais. Por quê, irmão Isaías? Para que os levitas cuidassem da vida espiritual do povo. Olha como é importante a gente estudar sobre as gerações. Não é? Então, cerca de 48 cidades foram divididas, e cada cidade tinha o quê? Os levitas para cuidar da vida espiritual do povo. Organizou a adoração do sábado. Organizou a devolução dos dízimos. Eita, que geração abençoada. O povo agora não entregava suas ofertas em qualquer lugar. Josué organizou isso. Olha que coisa maravilhosa, não é? Organizou os louvores, organizou a adoração. Essa geração também, irmãos, ela passou. Assim como a geração de Moisés, essa geração passou. Fez grandes maravilhas, grandes benefícios, mas ela passou também. E perto da morte de Josué, sabe o que foi que ele falou? Josué capítulo 24. Por favor. Josué capítulo 24. Vocês estão vendo uma frase aqui atrás de mim? Josué capítulo 24.
versos 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além de Eufrates, e no Egito, e servi quem? Ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, da além de Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que geração maravilhosa, que geração poderosa, sim ou não? Essa geração, da mesma forma como Deus foi com a de Moisés, foi com a de quem? Com a dele, com a de Josué. Mas essa geração, ela passou, e agora nós vamos para qual geração? Os filhos de Josué. Eita, olha aí que coisa boa, né? Essas 3 gerações. Vamos lá. Juízes, vamos descrever essa geração aqui dos filhos de Josué? Juízes, capítulo 2. Juízes, capítulo 2. Amém? Do verso 10 em diante, diz assim, ó. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. Vamos lá. O que é congregada? Essa geração, ela foi congregada à geração dos seus pais. Ou seja, essa geração morreu como essa geração morreu. Ok? Continuando. E outra geração após eles se levantou. Quem era? Quem era? Pronto. E os filhos de Josué, olha que coisa interessante, não conheciam o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Opa. Essa geração quem foi? Moisés apareceu. Jesus apareceu para essa geração. Quem era essa geração? Essa geração viu a presença de Deus? Quem era essa geração? A Bíblia fala, não sou eu, que essa geração não conhecia quem? E nem as obras das suas mãos. Tá certo ou tá errado? Vou jogar para vocês aqui, tá? Batata quente para vocês, ó. Se vocês fossem escolher dessas 3 gerações, qual vocês escolheriam? Opa, quem? Claro, né, irmão? Josué, não é? Josué é sim ou não? Pronto, irmãos, aqui que está o nosso erro. Sabe por quê? Vamos lá. Essa geração, a geração de Moisés, ela passou alguma coisa de valor para essa, sim ou não? Mas ela abandonou o Senhor. E Deus agora suscitou outra geração, geração de Josué. E assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com essa geração, Josué. E olha que coisa interessante. Apesar que essa geração, ela organizou o culto, a adoração do sábado, a devolução dos dízimos, colocou os levitas para poder administrar e estar ali, frente a frente, com a vida espiritual do povo. O que foi que essa geração fez? Opa, irmã, olha aí. Peraí, mas a geração de Josué, ela fez o que era errado ou o que era certo? Certo, só que no meio do caminho, a geração de Josué, ela esqueceu de passar valores e princípio para quem? Para os filhos. Vamos continuar aqui o verso. Vamos reler de novo o verso 10. Juízes capítulo 2, verso 10. Foi também congregado a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Verso 11. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns. Verso 12. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que haviam ao redor deles, e os adoraram e provocaram a ira do Senhor. Verso 13. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Então, sabe o que foi que essa geraçãozinha fez aqui? Olha que coisa interessante. Geração de Moisés,
ela viu as manifestações visíveis do Senhor, mas pela dureza do seu coração, ela não entrou em Canaã, sim ou não? Agora, essa geração, ela fez o quê? Ela entrou, irmã, em terra prometida, em terra de Canaã, sim ou não? Mas ela estava tão ocupada em organizar os ritos do Senhor, ela estava tão preocupada em organizar a casa que esqueceu de quem? É por isso, irmãos, que existe diferença de preço para valor. Eu tenho que ensinar para os meus filhos o valor das coisas. Meu filho, para você ter essa chinela, você tem que passar por isso. Para você ter essa roupa, você tem que passar por isso. Para você ser esse cristão, você tem que passar por isso. Então, essa geração, ela falhou com o cumprimento de quem? Da missão. Porque como pode essa geração não conhecer o Senhor e nem as obras que fizera? Como pode uma geração não ouvir falar que o mar se abriu? Como pode uma geração não ouvir falar que o Rio Jordão ele fez o quê? Ele foi aberto? Como pode? E detalhe, além disso tudo, eles, essa geração, serviram a quem? A Baal e a Astarote. Vocês sabem quem são esses deuses? Eram deuses cananeus que para acontecer a adoração, sabe o que essa geração fazia? Ela sacrificava os seus? Não estava tendo chuva na terra. Todo mundo está morrendo, o gado, tudo. O que eles faziam? Pegavam seus filhos e faziam o quê? E adorar esses deuses. Essa geração, ela sacrificou a sua próxima. Olha isso. Irmãos, como pode, muitas vezes, nós estarmos nos caminhos do Senhor e a nossa família, ela está sendo esquecida pouco aos poucos. Quer ver uma coisa? Quando chega ali uma visita no seu lar, quando chega alguém para poder almoçar na sua casa, o que geralmente você faz? Você pega aqueles melhores talheres, né? Aqueles pratos bonitos ali, aqueles copos de vidro, faz o que? Dá uma lavada, ajeita aquela mesa ali, sim ou não? Mas por que nós não fazemos isso para nossa família? Já parou para pensar? Por que muitas vezes a gente dá o que é bom ou a gente separa o que é de melhor para os outros? E a nossa casa fica lá com um pratozinho, né? É todo dia, né, irmã? Todo dia tá comendo, né? Tem. Então a gente não coloca a nossa família como ponto de quê? Como ponto de importância. É por isso que a gente quer fazer o culto de forma o quê? Aleatória. Não de qualquer forma, vamos fazer porque tem que fazer. Não é assim não, irmãos. Princípio é diferente de quê? Preço é diferente de valores. Quais são os valores que eu estou colocando na minha família? Essa geração, ela se pegou tanto, e se a gente for trazer aqui para os nossos, aqui para as nossas dores, né? Para cá, para a igreja adventista, certo? Muitos da nossa liderança, não estou falando que é errado fazer uma comissão, um planejamento, olha que coisa interessante, né? Isso é bom ou é ruim? Isso é bom. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Detalhe, gostaria de lembrá-los que essa mensagem é para cada um de nós. Não estou aqui apontando ninguém, até porque, repito, ela foi primeiro para quem? Para o servo, ok? Então, quantas vezes nós estamos a história das crianças? Não vai dar tempo, então passa a história das crianças. Não vai dar tempo? Deixa. É assim ou não é? Nós estamos colocando na recepção os jovens, estamos trazendo para a plataforma crianças. Aí muitas vezes a gente se pergunta, mas por que a geração vai se passando ano e são as mesmas pessoas na direção da igreja, sim ou não? O erro está sendo de quem delas? Não estamos fazendo o nosso papel. Eu achei interessante aqui a história das crianças, né? Porque elas são muito sinceras. São muito sinceras. E assim, os meus filhos, eu fico pensando assim, às vezes a gente fala alguma coisa, né? Não, não vou dar muita comida para Celina, não, porque ela vai quebrar o bucho, né? Então, esse ditado, né? Aí o meu mais velho, papai, ela vai quebrar o bucho? Como assim? Vai partir no meio o bucho dela, né? Então, assim, é a sinceridade da criança. E muitas vezes, valores que a gente está colocando
nelas, isso vai o quê? Se perdurar, mas a gente não está fazendo isso. A gente está pegando os nossos filhos e fazendo o quê? E sacrificando. Não, meu filho, faz o seguinte, você está me perturbando demais, o celularzinho aqui. Uma televisãozinha pra... Repito, não estou criticando, estou falando o quê? Mensagem... Sim, tá errado o que eu estou falando ou não? A geração de Josué, ela estava tão preocupada em organizar o culto, organizar a guarda do sábado, estava tão preocupada na devolução dos dízimos, que em algum momento elas esqueceram de mostrar quem era o Deus de Israel e o que foi que ele fez. E infelizmente, irmãos, nós estamos muitos parecidos, muito mesmo assim, quase que igual à geração de Josué. E muitas vezes a gente está preocupado em muitas coisas e deixando a nossa família onde? De lado. Tem uma história muito interessante de um pastor que ele disse que naquela época o negócio era bem rígido, né? E esse pastor estava dando muito trabalho na igreja. Estava dando trabalho e ele decidiu sair da igreja. E ele disse que lá tinha um diácono que de vez em quando, literalmente, ele puxava a orelha dele mesmo. Saqueta, menino. E ele diz, né, nesse relato dele, que esse diácono, a única coisa que esse diácono fez para poder ajudar ele foi criar mais raiva, criar mais ódio, né? Ele disse, agora que eu saio mesmo, mas ele disse que tinha uma irmã lá, que o nome dessa irmã era Zefinha, e sabe o que foi que ela fez? Ela disse assim, ó, quando for no próximo sábado, você vai dar estudo bíblico para mim. Ele disse, vou não, você vai. E quando foi no outro sábado, essa irmã passou lá, pegou ele e disse, nós vamos dar estudo bíblico. Você não vai falar nada, você vai ficar só perto de mim. E o tempo foi passando, e as lições foram passando, se passando. E quando foi lá no meio da lição, disse assim, ó, quando for no próximo sábado, você vai passar metade da lição. Eu não sei, mas eu vou estar do seu lado. E assim foi feito. Quando foi no próximo sábado, passava metade da lição, e o estudo foi indo pra frente. Quando foi lá no final, disse assim, as últimas lições que vai passar vai ser você. Mas eu não consigo, consegue sim. E ele disse que hoje, ele disse que na época decidiu ficar nos caminhos do Senhor, não abandonou a igreja, e ele disse, irmãos, que não lembra quantos estudos bíblicos deu, não lembra se pessoas foram batizadas ou não, mas ele disse que se lembra de quem? A irmã Zefinha. Porque a irmã Zefinha, ela se preocupou não na quantidade de batismos, ela não se preocupou não na quantidade de estudo bíblico, mas ela se preocupou em quem? E não perder um jovem que estava onde, o jovem? Opa! Estava dentro da igreja. Olha que coisa interessante, não é? Perdido, a dracma perdida dentro da onde? Dentro da própria casa, não é assim? Então, irmãos, nós temos que parar para analisar e dizer assim, quais são as minhas escolhas? O que eu estou fazendo? Eu estou apostando a minha ficha aonde? Porque muitas vezes a gente tem pensamentos bons aos filhos. O meu filho, ele sonha demais assim, e eu estou com ele todos os sonhos, né? Agora o sonho dele é astronauta. E hoje de manhã ele disse que eu e a minha esposa, nós vamos chegar lá com o lanche dele quando ele estiver descendo da nave dele. Que vai ser a Celina, os três irmãos lá, né? Vai estar viajando lá para a Lua e quando chegar, eu vou ter que levar o cuscuz dele. Tá certo, não, eu levo. Né? Tem hora que ele é caminhoneiro, dirige o caminhão da Força, enfim. E mas o que eu quero falar com isso, irmãos? Que se eu não tiver ao lado do meu filho, caminhando com ele, ensinando e colocando ele para fazer, não adianta os meus pensamentos bons para os meus filhos. Eu dizer, eu quero que meu filho seja um grande pregador, eu quero que a minha filha seja uma grande cantora, que ela seja uma missionária, que ele possa ser um grande instrutor da Bíblia. Eu não posso fazer isso. Vai ser somente o quê? Pensamentos positivos, pensamentos bons. Mas na realidade isso não vai acontecer. E não adianta, irmãos, você ter 15 anos de diretor de escola sabatina, 10 de diretor, 10 de ancião. Não adianta nada disso. Se em nenhum desses seus anos você chegou para a comissão e disse assim, irmãos, eu passei um ano, ou 2 ou 3, treinando esse jovem, e eu quero que, em nome de Jesus, a comissão possa eleger esse jovem para um diretor de escola sabatina, que um dia ele vai ser o quê? Vai ser melhor do que eu. Amém? Ah, a coisa muda, irmãos. Porque quanto mais você ensina, mais você aprende, não é assim? E o que é, irmãos, que nós estamos fazendo, nos esforçando? O que de suor está sendo derramado? O que de tempo está sendo empregado para que isso aconteça?
Mas sabe qual era o plano para a geração de Moisés? Desculpa, para a geração de quem? Josué, capítulo 4, por favor. Deus, ele estava preocupado e sabia que no momento da trajetória dessa geração, alguma coisa estava sendo o quê? Esquecida. E sabe o que foi que Deus fez? Olha que Deus maravilhoso. É por isso, irmãos, que a gente não deve abandonar esse Deus. Por coisa nenhuma, não vale a pena. Josué capítulo 4. Todo mundo encontrou? Amém. A partir do verso 4 diz assim, ó. Desculpa. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre os ombros uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. O que foi que ele falou aqui? Era o seguinte: está aqui o rio. Para poder o rio se abriu, os levitas estavam com a arca no meio do rio e o povo estava o quê? Passando. Então Josué escolheu um de cada tribo, 12 homens. E ele disse assim, ó, no verso 6. Para que isso seja por sinal entre vós, e quando os vossos filhos, lá no futuro, perguntarem dizendo: o que vos significa estas pedras? Então, verso 7, lhes direis que as águas do Jordão, elas foram o quê? Elas foram cortadas diante da arca do Senhor, em passado ela estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Então, Josué disse assim, ó, Deus mandou que cada um de vocês, desses 12 homens, levantasse o que no meio do rio? Uma pedra. E tirasse essa pedra e colocasse de frente o rio, para que quando a próxima geração viesse, o que ia acontecer? Ei, papai, que monte de pedra é esse aí? O que os pais iriam falar? Filho, um dia, essas águas aqui, ó, elas foram o quê? Cortadas diante da arca do Senhor. E por memorial perpétuo, tem o quê? Essas pedras aqui para a gente poder lembrar do Senhor. E quantas vezes, contextualizando aqui, eu e você estamos levantando pedras ou não na vida dos nossos filhos, na vida da nossa família? Nós estamos deixar de lado aí o culto familiar, estamos derrubando pedras, não levantando pedras. Quais são os marcos que nós estamos deixando na vida dos nossos filhos? Meu filho, casamento vale a pena? Filho, não vale a pena. Será que é isso? Eu passei uma vida também escutando essa frase, que eu discordo. Casamento é que nem buraco. Meu pai falava, quem está fora quer entrar. Quem está dentro quer? Discordo. Mas como eu falei para vocês, as pessoas querem começar de forma errada. Querem escolher um parceiro ou uma parceira para viver o resto da sua vida até Jesus voltar, mas não o quê? Não vive as etapas, não vive os processos. Então, para eu poder casar com a minha esposa, vamos lá, pedir os seus pais em namoro. A gente namorou muitas e muitas vezes, quantas e quantas vezes. Era só no final de semana, a maioria, porque ela estudava muito. E muitos finais de semana. Eu nem pisava lá porque ela era de prova. Era tutora da faculdade, e aí vai. Passamos 5 anos. E o Papai do Céu abençoou a gente com nossos filhos. Graças a Deus, a minha mesma fé. Graças a Deus, compartilha o mesmo amor por Cristo como eu. Irmãos, não adianta eu querer puxar corda com o Senhor, não adianta. Ou eu sirvo a Deus, ou eu não sirvo. É simples. Ou eu desagrado ao Senhor, ou eu agrado ao Senhor. Mas isso exige o quê? A adoração exige o quê? Exige renúncia. Exige entrar numa caixa que não lhe cabe. Existe você realmente deixar aquilo, sabe que você está ali, um bocado de sacola,
e você tem aquela portazinha estreita para poder passar, ou você deixa as sacolas para trás, irmãos, ou não tem como entrar nesse caminhão. Não é assim, irmãos? Então não adianta eu querer ou dizer que estou servindo a Cristo se não há renúncia. Se a minha vida está tudo bem, está tudo ok, está tudo, irmãos, eu sento aqui, assisto o culto, vou para casa e ó. Irmãos, não é assim. Olhe para os homens da Bíblia. Quem foram seus discípulos? Pedro, crucificado de cabeça para baixo porque não era digno de ser crucificado, que nem o seu Senhor. Isaías cortado ao meio pelo rei Manassés. Marcos arrastado até a morte pela cidade. Foi uma vida fácil? E a gente estuda uma lição que um dia, tudo que a gente tem vai ser confiscado. Vocês depois, se vocês tiverem a oportunidade, tempo, tiver um sábado aí, que realmente é para descansar também, né? Para trabalhar, mas para descansar também. Se vocês puderem estudar só um pouquinho, ler a história dos valdenses, tá? Irmãos, a perseguição era tão severa que teve uma que eles estavam sendo perseguidos no inverno rigoroso. E muitos dos seus filhos e filhas morreram nos braços da mãe. Mas não renunciaram à sua fé. E parece ser dolorido demais eu estudar um sermão para poder pregar aqui. É renúncia demais ela me treinar uma música. Irmão, eu posso servir em quê? Dói isso. Mas a gente está levando uma vida de cristianismo que é muito sério na brincadeira. De forma leviana. Mas isso não funciona. Irmãos, o que importa não é o quanto a sua geração fez, mas o quanto a sua geração deixou de marco para a próxima. Então, se Josué e a sua esposa, se um dia eles vierem faltar, ou se as suas duas filhas forem embora estudar, alguma coisa assim, vamos dizer. Isso é só exemplo, tá, irmão? Só um exemplo, tá, irmão? Será que elas vão dizer assim, ó, não, eu aprendi dentro do meu lar que eu devo fazer os cultos todos os dias, que eu devo amar ao meu Senhor acima de qualquer coisa? Será que se os meus filhos, um dia, eles forem ali encostados na parede assim, ó, o que é que você quer? Você quer a fama? Você quer a riqueza? Ou você quer o seu Deus? O que eu, como pai, passei para eles como escolhas? O sábado é um dia qualquer? Ou é um dia amoroso? Ou é um dia realmente que, em nome de Jesus, tomara que chegue? Eu estou tentando fazer isso com os meus filhos, né? Eu saio, estão tudo dormindo, e quando eu volto, estão tudo dormindo, né? E eu estou tentando mudar isso. Estou tentando, antes de eu sair, ver eles acordaram para a gente poder fazer o culto. Por isso que eu falei para vocês. Eu não estou aqui alfinetando ninguém. Essa mensagem foi para quem? Primeiro para mim, ok? Então, eu tenho que mudar isso. Então eu digo, meu filho, se Deus quiser, amanhã é o quê? Amanhã é o sábado do Senhor. Amanhã, se Deus quiser, o papai e a mamãe não trabalham. Amanhã a nossa família vai ficar o quê? Junta. E hoje ele fica perguntando qual é o dia da semana. Papai, amanhã qual é o dia? Eu disse, é quarta. Então depois de amanhã é quinta, né? Eu disse, é. Quando chega na sexta, disse, papai, amanhã é o quê? Sábado. Ele disse, graças a Deus, papai. Eu disse, mas por que graças a Deus? Papai, porque amanhã o senhor e a mamãe vai estar aqui, a gente vai brincar, a gente vai poder andar de bicicleta, a gente vai poder soltar, e aí vai. Mas, irmão, se não tiver esforço, eu não estou falando só para pais, eu estou falando para gerações. Gerações conhecia ao Senhor, conhecia a obra de suas mãos. Gerações, elas foram o quê? Elas foram escolhidas pelo próprio Deus. Gerações não conheciam o Senhor nem a obra das suas mãos. Irmãos, que nós possamos, como pais e mães, deixar marcas dos nossos filhos. Agora vamos mudar a geração? Vamos mudar? Moisés, como é o nome do irmão? Edinaldo. O irmão Edinaldo passou para Moisés, agora ele vai ser o quê? Abraão. O irmão Elenilton, era irmão Elenilton, passou para Josué, agora vai ser quem? E? Os filhos de Josué eram quem? Eram os filhos de Josué, né? Eles agora vão ser o quê? Jacó. Vamos para a Bíblia. Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2.
Que nós possamos, irmãos, nesse tempo de restauração, realmente, como diz Isaías, reparar as brechas, restaurar as veredas que um dia foram esquecidas. Através das nossas o quê? Ações, e pedir sabedoria ao Senhor. Senhor, me concede sabedoria. Me concede fazer escolhas certas ao teu lado, ok? Êxodo capítulo 2. Todo mundo encontrou? Verso 24 diz assim, ó. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança que fez com quem? Olha aqui. Com quem? Com quem? E com? Deus só fez aliança, só restituiu aquilo que ele prometeu, porque homens foram o quê? Fiéis ao seu chamado. Se Abraão tivesse falhado na sua missão, existiria quem? Isaac? Sim ou não? Não. Porque ele falhou com a sua missão. Agora, se essa geração tivesse falhado de Isaac, ele, o Senhor ia dizer assim, ó, por Abraão eu farei cumprir a minha aliança. Irmãos, esse é um Deus zeloso. Um Deus que o que ele promete, ele só existiu a geração de Isaac porque Abraão fez o seu papel. Deus não quer salvar indivíduos. Deus quer salvar gerações. Então que possamos, eu e você, com a nossa vida cotidiana, corrida, lembrar que existe um inferno a deixar, um inferno a evitar e um céu a alcançar. Isso é fácil? Não é fácil. Não é. Não é uma receita que diz assim, ó, se eu colocar um pouquinho aqui de sal, um pouquinho disso, e tá feito. Não é assim. A vida cristã, ela tem os seus altos e os seus, porém, que nós nunca possamos nos afastar do Senhor. Amém? E aqui, irmãos, lá em Isaías, capítulo 59, olha que coisa interessante. Isaías 59. Será que isso aqui está acontecendo? Por que eu falei para vocês que é difícil? Olha esse verso aí. Isaías capítulo 59. Amém? Verso 14 diz assim, ó. Pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças. A retidão não se pode entrar. Sim, verso 15. A verdade sumiu. E quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o haver justiça. Olha isso, irmãos. Hoje, nós vemos que a verdade ela está sendo o quê? Jogada por terra. É fácil? Só que existe um Deus zeloso, como eu falei para vocês, que não vale a pena abandonar esse Deus por nada. Sabe o que ele diz? Ele está num lugar muito especial. Deuteronômio, capítulo 4. Último verso. Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 4, verso 29, diz assim, ó. Todo mundo encontrou? Deixa eu só a irmã aqui achar. Não abandonemos esse Deus, que nós possamos lutar pela nossa geração. Deuteronômio capítulo 4, verso 29 diz assim, ó. De lá do céu, buscarás o Senhor teu Deus, e o acharás, quando buscares de todo o teu e de toda a tua, quando estiveres em angústia, e todas essas coisas te sobreverem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhes atender a voz, o que é que vai acontecer? Verso 31. Então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos teus. Amém? Esse é o nosso Deus. É um Deus que ele olha para a sua família e para mim e diz assim, ó, eu tenho compaixão de ti, mas me busque de todo o coração. Tenha prazer em algumas coisas, não em outras. Lembre disso, mas não esqueça daquilo. Seja zeloso na minha causa, sim, mas não esqueça da sua família. Ande junto comigo. Não adianta eu só falar. Irmãos, não abandone o Senhor. Não adianta. Viva o Senhor. Amém?
que as suas prioridades vão mudar. A mudança não é de fora para dentro, é o contrário. A mudança ela é de dentro para fora. Quanto mais eu me achego ao Senhor, mais eu sei o que Ele quer para a minha vida. Se eu estou do lado da minha esposa e sei qual é a fruta que ela não gosta, sei qual é a cor que ela prefere, é porque eu tenho o que com ela? Uma intimidade. E a intimidade se vive longe ou perto? Que assim possamos ser com o nosso Deus. Ele tem muitos planos maravilhosos para nós, mas nós só podemos saber quais são se nós estivermos aonde? Ao seu lado. Amém? Que Deus possa abençoar cada família, irmãos. Gênesis 2, 3 diz assim, ó. Deus vai fazer aliança com Abraão e diz assim, ó. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditos todas as famílias da terra. Então que a minha e a sua família possa ser bendita no Senhor. Que as nossas ações possam condizer com a vontade de Deus. Amém? Oremos. Grande Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado porque a Tua presença se fez aqui neste lugar. Senhor, abençoa cada família que está aqui. O Senhor sabe, meu Deus, dos propósitos, dos sonhos, dos projetos que cada uma tem, mas que todas elas possam ser, meu Deus, concedidas conforme a Tua vontade. Senhor, nos ajuda a escolher o que é certo. Nos ajuda a escolher o que Te agrada, meu Deus. Muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez partilhar o pão da vida. Abençoa cada irmão que está aqui, a liderança, meu Deus, dessa igreja, que ela possa entender que o valor da geração importa muito para Ti, meu Deus. Muito obrigado. Eu entrego a vida de cada um aqui nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.